Jaqueline, eu sou colunista do Soteroprosa, sou estudante de letras, dona do podcast Arte Expressa. E hoje vamos conversar sobre a arte no Brasil. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar nosso canal. Olá, eu sou Tulane Nascimento, também sou colunista do Soteroprosa e sou idealizadora da Favela CUT, que promove um encontro entre culturas. Olá, eu sou Nívia Maria Vasconcelos, eu sou poeta, letrista, trabalho também com declamação de poemas, faço parte de um grupo litero-musical chamado Musique e tenho pesquisas na área de literatura. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as políticas públicas e sobre a arte independente aqui no Brasil, né? A gente estava conversando em outro momento sobre a questão da Lei Rouanet, que sempre foi um problema, né? No pensamento, as pessoas sempre tiveram um estereótipo negativo da Lei Rouanet, sendo que foi uma lei que fomentou bastante os artistas, principalmente os artistas independentes, apesar de que artistas não independentes se aproveitaram também da lei. E isso que causou um estardalhaço, né, uma polêmica sobre essa questão da Lei Rouanet aqui no Brasil. E atualmente não temos nem isso, né, em funcionamento com o desmonte aí do Ministério da Cultura, com o desmonte da Ancine. E se formos pensar em literatura, em cinema, e até se formos até para as artes plásticas, que é ainda um nicho muito, muito forte no nosso país, não é tão difundida, isso também não tem financiamento. A gente tem que pensar que, por exemplo, em 2018, a Fundação Getúlio Vargas fez uma pesquisa sobre o retorno que a Lei Rouanet daria para a sociedade. E foi descoberto que tem um impacto econômico de 48,9 bilhões de reais. Que cada R$1 investido pelo governo voltou para a sociedade R$1,59. Então, é preciso desassociar essa ideia de que a Lei Rouanet é um meio que os artistas têm de mamar nas tetas do governo, né? Isso é um discurso de deslegitimação do fazer artístico, né, para que a sociedade crie uma opinião coletiva que desmereça esse artista e faça com que o governo tire de si a responsabilidade diante do dever constitucional que ele tem de apoiar a cultura, de promover a cultura, de incentivar, valorizar e principalmente dar acesso à cultura. Então, nós não podemos acreditar nesse discurso, porque a arte, além de tudo, é também uma economia criativa que movimenta economicamente o país, né? O setor cultural é um grande ecossistema e temos no setor cultural responsável por 4% do PIB brasileiro. Então, imagine, fica além de 3% e 4% do PIB. É algo muito grande. Então, para lá das questões artísticas, que são muito importantes para nós, que somos do setor, para falar para o grande público, olha aí a importância também econômica, né? Uma importância objetiva do fazer artístico. Então, esse tipo de discurso tem que ser combatido. E pelos próprios artistas, né? Que devem conhecer também os seus direitos e deveres diante dos documentos constitucionais. Sim, e para a gente entender um pouco, porque a gente tem que buscar, a gente não tem só que repetir o que a gente escuta na mídia, né? A gente tem que buscar a Lei Rouanet, por exemplo, que é a mais, porque existem várias leis de incentivo à cultura, né? Existe a lei estadual, aqui em Salvador também tem a lei municipal. A Lei Rouanet, na verdade, uma empresa ela vai deixar é só mais ou menos 3% do imposto, 3% do valor do imposto que a empresa iria colocar para o governo, que vai para a cultura. Então, é um valor mínimo, se você for pensar assim. Não é o 100%, eu não vou pagar o imposto, vou investir em cultura. Não é assim. E outra coisa, essa era uma questão, por exemplo, que era um pouco complicada na Lei Rouanet, porque ao final eram sempre os grandes artistas, né, que conseguiam financiamento, porque no final das contas a seleção de quem ia ser financiado, né, ia ser patrocinado,
pela Lei Rouanet terminava ficando a cargo das empresas que buscam visibilidade. Essa era uma das grandes questões, porque no final das contas era muito difícil para um artista alternativo, é muito difícil para um artista alternativo fazer a captação com a Lei Rouanet. Pois é, isso que você disse é extremamente importante. Porque aí a Lei Rouanet, nós defendemos a Lei Rouanet, mas não queremos que ela se mantenha como ela de fato é. Nós queremos uma descentralização da Lei Rouanet, o que não significa que nós queremos que ela seja destruída ou destituída, né? Nós queremos que ela seja melhor regulada, melhor distribuída, porque os recursos, para que realmente eles venham a atingir a população de uma maneira eficiente, eles devem ser descentralizados. Então, não cabe a nós deslegitimar a lei, mas apontar imperfeições que levam a privilegiar determinados grupos em detrimento de outros e buscar que ela melhore, né? Essa é a questão, buscar que a lei melhore, que atinja um número maior de pessoas, e não falar simplesmente que ela não presta e que os artistas que a utilizam merecem a deslegitimação porque são vagabundos, né? Esse tipo de discurso apenas fragiliza a classe artística e manipula a opinião pública, fazendo com que a sociedade aceite qualquer mando e desmando do governo diante dos bens culturais e dos próprios artistas. Você falou sabiamente aí que tem leis estaduais, tem leis municipais, tem o Procultura, por exemplo, né? Então, as políticas públicas não são só leis, também são editais, chamadas públicas, né? Por exemplo, o selo João Baldo Ribeiro, ele é também uma política pública de incentivo à leitura. Então, ele escolhe 8 artistas, 8 escritores em vários gêneros e distribui esse livro entre diversas escolas, e isso é municipal. Agora, a gente pensar nesse cenário, né, da melhoria da cultura, agora parece até uma utopia, né? Porque o que está acontecendo é exatamente o oposto disso, não é a destruição, não é a melhoria. E parece um sonho mesmo, uma utopia, que a gente talvez demore aí para viver novamente, né? E apesar de que teve a questão agora que vocês falaram da Lei Aldir Blanc, né? A Lei Aldir Blanc, ela foi aprovada essa semana. Só que assim, a gente sabe o governo que a gente tem e a gente sabe o que para ele o setor cultural, né, e o setor da educação são inimigo desse sistema, desse governo que está aí. Então, assim, a lei ela já foi promulgada, foi aprovada, só que ele não colocou data. Então, isso é muito perigoso. Para quem não sabe, a Lei Aldir Blanc foi para um auxílio de amparo à classe artística agora nesse momento da pandemia. Então, só para reiterar essa informação. E o próprio Aldir Blanc, que faleceu, né, esse ano, de Covid, inclusive. Covid. Ele não recebeu nenhuma nota, não só o Aldir Blanc, mas o Rubem Fonseca e outros artistas que faleceram esse ano não receberam nenhuma nota no Ministério da Cultura de pesar. Então, assim, o quanto o governo está deixando aqui a cultura, né? E não está valorizando a nossa cultura nacional, né? Esses nomes que fizeram a cultura nacional e fazem a cultura nacional, porque alguns vão ficar aí para a posteridade, né? Já são até canônicos, se a gente for parar para pensar. Então, é bem preocupante pensar sobre isso, né? Essa lei foi aprovada, assim, muito rapidamente, né? Ela começou esse ano, em decorrência já da questão da pandemia. A autoria principal é da Benedita da Silva, mas foram vários projetos de lei que foram, vamos dizer assim, juntados para formar um projeto de lei só. E, então, é a Benedita da Silva e vários outros autores. E uma coisa interessante é que uniu vários partidos, tanto de direita, quanto de esquerda, quanto de centro, e houve quase uma unanimidade no Congresso. E no Senado foi aprovado completamente. A relatora foi a Jandira Fegali, e garante 3 bilhões. Agora, é uma coisa interessante, para que as pessoas não comecem a falar 3 bilhões não podia estar colocando na saúde. Não podia, porque esses 3 bilhões são do Fundo de Cultura mesmo, né? Do Fundo Nacional de Cultura. Já tinha 2 milhões e tanto do Fundo Nacional de Cultura e outra parcela do Orçamento de Cultura
de 2020. Então, esse dinheiro já era da cultura. O dinheiro não está sendo relocado, como já se tentou tirar dinheiro do Bolsa Família para outro setor, como comunicação. O dinheiro não está sendo relocado de um setor para outro. Esse dinheiro era da cultura e vai ser investido para a cultura. E do jeito que a Benedita, né, e que a relatoria fez, foi bem interessante, porque esses 3 bilhões, que no início seriam 6, mas para usar só fundos da cultura foi para 3 bilhões, foi dividido ao meio. 1 bilhão e 500 para o Estado, 1 bilhão e 500 para os municípios, para que houvesse justamente uma descentralização. Esses municípios e Estado têm 60 dias para apresentar os seus projetos. Caso não utilizem o recurso, devem devolver esse recurso, que vai ser passado de fundo a fundo, né? É uma das formas principais. Há outros meios, porque tem ainda municípios que não têm um fundo de cultura, por exemplo, mas tem outros fundos que recebem dinheiro governamental. Então, é bem interessante, porque aí cada município, conhecendo a sua realidade, vai poder atuar de uma maneira mais específica. Então, é preciso agir com urgência, com celeridade, para que realmente, primeiro, pela situação emergencial que os artistas e todos aqueles agentes culturais estão passando. E segundo, para que o dinheiro não tenha que ser devolvido. E aí tem 3 mecanismos. Um é auxílio mesmo financeiro, dá R$600, né, para cada artista ou agente cultural. Quando eu falo agente cultural, só o pessoal que não é da área, que não entende a cadeia produtiva, vai incluir ali todo aquele que está envolvido no setor cultural, que não é apenas o artista. O artista é apenas aquele que tem a maior visibilidade, mas tem um número de pessoas que vai do iluminador, a costureira, né, o figurinista. Você tem uma série de profissionais, porque além desse auxílio emergencial, vai ser também possível distribuir o dinheiro dessa forma, através de edital e chamada pública. E quem tiver um espaço cultural também pode receber auxílio, dando uma contrapartida social. E também vai ter uma lei de incentivo para empréstimos, né, especiais, como acontece com algumas empresas. Então, como essa lei ela foi votada juntando uma série de outras leis, ela parece ser bastante, pela pressa, pela celeridade que ela foi feita, ela poderia ser mais, vamos dizer assim, esvaziada, né? Mas não, parece, eu li a cartilha, eles fizeram uma cartilha, e parece que ela está bem pensada. Vamos ver se ela vai ser bem executada. E isso que você falou é muito importante. No projeto teve um veto, que foi justamente do tempo que determinava que o presidente tinha 15 dias a partir da sanção para botar a coisa para funcionar. E esse tópico foi vetado, justamente para que ele não tivesse um tempo limite. A desculpa é que depende do MP, do Ministério da Economia, para que depois haja, de fato, a distribuição do dinheiro pelo Ministério do Turismo. Né? A gente não pode esquecer que a Secretaria Especial de Cultura é vinculada ao turismo. Eu acredito que essa situação, né, 2 coisas. A gente mostra que o trabalho da cultura engloba aí um grande número de indivíduos, né, de sujeitos, que muitas vezes a gente esquece quando a gente vai consumir aquele produto. E outra questão é que o quanto também essa cultura tem sido importante para quem está no isolamento social. Então, se não tivesse filme, se não existisse livro, o que é que a gente já está fazendo, né? São coisas que acabam, que a gente começa a pensar, valorizar mais a cultura, como a Nívia disse, como é que pode uma cultura estar no Ministério do Turismo, como se só servisse ao outro, só servisse quem é do outro, né? Ao que vem de outro país para o Brasil, e não necessariamente a nós brasileiros que precisamos dessa cultura também como imaginário, como uma construção também de identidade brasileira, né? E é uma cultura diversa, a nossa cultura. Não é uma cultura estática, né? Não é uma cultura única, é uma cultura bastante heterogênea. E nisso, pensando nessa questão dos artistas, a gente falou aí do cinema, eu ainda acredito que o cinema seja um ambiente de mais coletividade do que até, por exemplo, a literatura, né? Que é o que eu mais vejo, inclusive eu tenho amigos muito próximos que têm um sonho de viver de escrita, né? São escritores e pensam em 2 coisas: a questão de estar subordinado a uma editora, aos contratos daquela editora, e não poder fazer o produto artístico do desejo deles,
né? E, ao mesmo tempo, contar com a questão do financiamento coletivo, porque as maioria das editoras grandes não vão querer financiar um livro de uma pessoa que está começando. E as editoras pequenas têm toda essa questão do retorno também do contrato, né? Tipo, a maior parte do dinheiro vai para mim e não vai para você. E além dessa questão da liberdade que eu falei agora. Então, o Catarse e a Vaquinha têm sido também estratégias para que e agora na pandemia mais ainda, porque esses artistas não estão podendo frequentar os espaços culturais, você vê que as feiras literárias mesmo tem sido até uma queixa. Tem um amigo meu que acabou de lançar um livro e ele falou disso. Quando a gente lança um livro, principalmente aqui em Salvador, e eu vejo assim que isso acaba se estendendo até para a Bahia, não sei os outros estados, a gente acaba frequentando muitas feiras literárias para divulgar aquele livro, porque como é um livro independente, normalmente quem vai até esses espaços que consomem, né, acaba sendo também um público de nicho. E isso é um problema também. Talvez, né, aí pensando em política pública, a questão de ter mais editais mesmo também, não só para o cinema, que já é também escasso, não acho também que seja muito, não é escasso, e mais para a literatura, mais editais para literatura, mais editais para outros produtos, para o teatro também, que é também um meio cultural que sofre bastante, porque tem essa questão da educação da plateia, que a gente não tem, a gente normalmente vamos ao teatro para ver o artista tal, o artista da televisão. A gente não tem como sociedade a cultura de ir ao teatro para poder apreciar aquela peça, para poder pensar na linguagem teatral. A gente pensa em quem a gente está vendo e não no produto, né? E não na arte, que é vista como produto. É isso que é o grande X da questão, né? Algo que a gente tem que começar a repensar também no nosso cotidiano, né? Que tipo de arte é essa que a gente está consumindo? Por que a gente vai ao cinema assistir um blockbuster, né? Que é um filme hollywoodiano que é domado por uma sala que é uma multinacional. E por que a gente não vai para o cinema, como muitos cinemas de rua, na maioria das cidades, fecharam. Não existem mais os cinemas de rua. São dominados por grupos e a gente acaba não investindo nas salas de arte, por exemplo, que é um cinema de nicho, né? Considerado cinema de nicho. E talvez até por a gente ter aquele preconceito, eu falo preconceito no sentido de conceito prévio mesmo, de que aquele filme vai ser um filme mais complexo. Ou, por exemplo, quando é um filme brasileiro, cinema brasileiro não presta, porque a gente acaba consumindo as grandes produções, né, dos grandes estúdios do Brasil, que são comerciais mesmo, são com atores conhecidos. Não é que sejam ruins, porque tem produções boas também, mas a gente acaba tendo esse preconceito para os filmes da sala de arte, principalmente para os filmes brasileiros, né? Você falou aí de livro, e lá no início da sua fala, e você falou sobre a questão das editoras, né? Então, eu tenho uma experiência com editora interessante, porque eu já publiquei livros de todos os tipos possíveis. Eu já editei de maneira artística aqueles livros feitos à mão, né? Eu já fiz livros que foram instituição, no caso o Museu de Arte Contemporânea em Feira de Santana, que publicou. Eu já publiquei livro porque eu tinha um acordo com a editora, um contrato, em que eu ganhava 20% do preço de capa. E eu já tive um contrato com a editora em que ela publicava meus livros e me pagava meus direitos autorais em uma quantidade de livros para mim. Então, olha, várias possibilidades diferentes de publicação. E existe a possibilidade também da autopublicação agora por intermédio das vaquinhas, como você salientou, através da Catarse também. E aí eu vejo o seguinte, quando você tem um contrato com a editora, você está dentro de um mercado editorial propriamente dito, e você tem uma série de profissionais envolvidos. Então, a editora ela paga o capista, ela paga o diagramador, tem o cara que vai fazer o layout, aí ele paga alguém para escrever a orelha. Às vezes, quando você não tem aquele amigo que vai fazer sua orelha, né? A editora paga por uma orelha, né? A editora paga, às vezes, pela apresentação, para o pré-faciador. Às vezes, a editora, inclusive, paga pelas notas, né? Os releases que são colocados
nos jornais. Claro que isso vai depender. Então, às vezes a editora tem uma assessoria de imprensa que também é paga. Então, existe uma série de profissionais por trás do livro. Então, o autor ele faz o conteúdo do livro e ele perde um pouco da autonomia a partir dali, porque uma série de outros profissionais vão meter a mão. Então, o editor vai se envolver, vai sugerir cortes, vai fazer retificações, tem o revisor do texto, né? Então, tem uma série de profissionais envolvidos que são custosos. Revisar um livro é caro, diagramar livro é caro, fazer uma capa realmente interessante, individual, é caro. Mas, mesmo tendo esses profissionais todos, a editora também tem uma margem de lucro alta. Então, o que sobra para o artista, quem escreveu o livro, é muito pouco. Se você vê que a maioria dos contratos com a editora, o escritor tem de 10% a 20% do preço de capa, isso significa dizer que se meu livro custa R$100, eu vou ganhar quanto? R$10. Então, R$100. Quem escreveu o livro existe porque o conteúdo foi escrito por mim, mas eu vou ganhar R$10, a não ser que você consiga ser um escritor já com muito nome e você consiga ter peso maior na negociação, mas em geral é de 10% a 20%. Então a gente não vai pela exceção, a gente vai pela regra. E a regra é essa. Então, talvez seja melhor no momento atual aquele escritor que domina de novo todo o processo editorial. É ir lá para trás, no momento em que essa produção do livro não era tão setorizada, porque parece uma publicação feita, né, um exemplar feito em série, como um Fordismo. Um faz a capa, um faz um livro, faz sei lá o que. E você não sabe fazer um livro, você só sabe fazer o conteúdo. A situação contemporânea nos leva de novo para aprender a fazer o livro, aprender a diagramar, aprender a bolar uma capa, né? Nem precisa mais imprimir, porque você pode transformar em EPUB e fazer um e-book, né? E distribuir através da Amazon também. Então, usar esse grande conglomerado a nosso favor também, em alguma medida, mesmo que seja mínima, né? Então, eu vejo um movimento positivo agora de retomada da autonomia do autor diante do livro. Então, eu vejo isso muito com bons olhos, essa retomada. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que essa autopublicação, ela busca também a legitimação do mercado editorial. É como se eu vou me autopublicar para ser descoberta, porque as grandes editoras não vão me publicar porque eu estou começando. Então, eu vou começar por alguma via para que eu seja notado, né? Para que eu seja... Em outras palavras, ou quando você se autopublica, você consegue mais capital econômico, mas talvez você não consiga tanto capital simbólico. Para você ter esse capital simbólico, ainda é preciso a chancela de um grande... Para mim, o futuro da arte é a micropolítica, né? Essa micropolítica, esse coletivo, é o artista autônomo, é essa produção de uma arte em movimento mesmo, e que não fique na mão das grandes indústrias. E quando fica com as grandes indústrias, como aconteceu agora com a Amazon, a gente fazer furos, né? Nessa maneira de viver, né? Nesse viver aí que o capitalismo criou, né? Nesse imaginário que o capitalismo criou, que eu acredito que isso tenha acontecido, de fato. Apesar de ser de uma forma, talvez às avessas, não sei, isso tenha acontecido. Não, a gente dominar o processo inteiro de criação da coisa já é uma forma de enfrentamento do capitalismo, né? Porque o capitalismo se faz justamente na fragmentação dos processos de produção, né? Então, se você for ver os meios de produção e a força produtiva, é uma força fragmentada. Então, quando eu mesma tenho a capacidade de gerar meu conteúdo e criar o meu produto e colocá-lo à venda, poxa, eu estou de alguma forma burlando todo o processo com base no qual esse capitalismo se sustenta, né? Mas, obviamente, por outro lado, eu também vou usufruir de elementos desse capitalismo para poder escoar esse produto e fazer com que ele me gere alguma renda. Obrigada, audiência. Obrigada, Nívia, por ter participado hoje com a gente aqui, nesse debate do Soteroprosa. Obrigada, Tulane, minha colega de Soteroprosa também. Como eu falei antes, curtam, compartilhem, que eu compartilhar o conteúdo do artista, compartilhar o conteúdo aqui da gente também é
uma maneira aí de estar fazendo um rompimento das estruturas, né? E espalhando conhecimento. Obrigada pelo convite, desejo todo sucesso à Soteroprosa. Foi um prazer imenso ter participado do lançamento do livro do Soteroprosa com o Rangel, é uma galera muito legal. E agora estou aqui de volta dando essa colaboração. Espero fazer parte aí mais vezes desse projeto que já tem aí o meu acompanhamento e a minha atenção. E queria dizer para as pessoas que a arte ela se alimenta de momentos de crise. Então não pense que a arte vai parar, que ela vai se alimentar desse momento e vai fazer muito mais. Tem um poeta chamado Roderlin, que ele diz para que poesia em tempo de crise? Então a resposta é justamente essa. Quanto maior a crise, maior a necessidade do fazer poético, do fazer artístico, e todos podem colaborar, não só a iniciativa pública, mas também a privada e a sociedade civil. E você pode colaborar também, né? Dando seu like, curtindo, compartilhando, comentando, interagindo com os artistas, sem precisar gerar nenhum ônus. Então vamos utilizar as redes, utilizar os meios que nos são possíveis no momento. É isso aí, muito obrigada. Obrigada.